Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo que, olha, ninguém consegue ver, mas do qual dependem milhões de diagnósticos médicos todos os dias. Vamos fazer essa ponte, sabe? Ligar o universo invisível dos átomos com aquelas imagens de radiologia que literalmente salvam vidas. A grande pergunta que guia a gente é essa: como é que se pega algo tão fundamental, tão pequeno quanto um átomo, e se usa isso para criar uma imagem super detalhada do interior do corpo humano? A resposta? Bom, a resposta está na física, e é uma jornada em tanto. E para responder essa pergunta, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender por que os átomos são tão importantes. Depois, vamos criar um modelo mental, bem fácil, do átomo. Em seguida, vamos ver o exato momento em que a radiação nasce, daí, como essa radiação vira imagem e, por fim, como o fator humano entra nessa equação toda. Então, começando pelo começo, né? Para quem trabalha com radiologia, o átomo não é só uma coisinha de aula de química. Ele é, na verdade, a principal ferramenta de trabalho. É a unidade fundamental que permite a gente criar essas imagens incríveis do corpo humano. E é aí que tá o pulo do gato, sabe? Apertar um botão? Bom, qualquer um aperta. Agora, dominar a radiografia de verdade é entender por que se aperta aquele botão. É sacar como os ajustes de quilovoltagem, que é tipo a força do raio, e de miliamperagem segundo, que controla a quantidade de raios, vão impactar a imagem lá no final. É essa compreensão que transforma a técnica em arte e que, claro, garante a segurança de todo mundo. Para a gente desvendar essa complexidade toda, vamos esquecer um pouco aqueles diagramas super confusos de livro. Em vez disso, vamos pensar numa coisa bem mais grandiosa e familiar: o nosso sistema solar. Pensa só. Lá no centro a gente tem o núcleo, funcionando como o nosso Sol, segurando tudo no lugar. E em volta dele, em órbitas bem certinhas, temos os elétrons, como se fossem os planetas. É justamente quando a gente perturba esse sistema tão equilibrado que a mágica acontece e a gente consegue criar as imagens médicas. E assim como os planetas, esses elétrons não ficam vagando por aí de qualquer jeito. Eles têm lugares certos, órbitas bem definidas, que a gente chama de camadas de energia. K, L, M e por aí vai, de dentro para fora. A camada K é a grande estrela do nosso show. Como ela é a mais pertinho do núcleo, seus elétrons são os mais agarrados, sabe? A atração é fortíssima, que nem Mercúrio é pelo Sol. Precisa de muita, mas muita força para arrancar um deles de lá. E agora vamos para a ação. Como é que esse caos nas órbitas dessa bagunça no sistema solar atômico gera a radiação que a gente tanto precisa? O primeiro passo tem nome: ionização. É basicamente o ato de chutar um elétron para fora da órbita dele. Quando isso acontece, o átomo deixa de ser neutro e vira o que a gente chama de íon. Essa é a base, o ponto de partida de toda a radiologia diagnóstica. É o evento que dá o start em tudo. E aqui a gente vê o nascimento de um raio-x em 4 passos bem rápidos. Primeiro, a colisão. Um elétron em altíssima velocidade, tipo um projétil, atinge o átomo. Segundo, a ejeção. Ele arranca um elétron justo daquela cobiçada camada K. Isso cria um vazio ali. A natureza age rápido para preencher esse espaço. Terceiro, salto. Um elétron de uma camada mais de fora cai para ocupar aquela vaga. E é nesse momento, o quarto passo, a emissão, que tudo acontece. Essa queda libera um pulso de energia pura, e esse pulso é o fóton do raio-x. Ok, a gente conseguiu gerar um fóton. Mas como é que um monte de fótons se transforma naquela imagem em preto e branco e cinza que a gente vê na tela? A resposta está em como os diferentes átomos do nosso corpo reagem a eles. Tudo, absolutamente tudo, se resume à composição atômica dos tecidos. Osso, músculo, gordura, ar, cada um é feito de átomos diferentes com números diferentes de planetas e forças de ligação diferentes. E é essa diferença que cria o contraste que a gente vê na imagem. Olha só a diferença. O osso é denso, cheio de átomos de cálcio. Ele funciona como uma parede, absorvendo a maioria dos fótons que chegam. O resultado lá no detector? Uma sombra branca, que a gente chama de radiopaca. Já o pulmão, que é basicamente cheio de ar, é o oposto. A maioria dos fótons passa direto por ele, como se não tivesse nada ali. O resultado? Uma área escura, ou radiolucente. É esse jogo de luz e sombra que forma a imagem. E é exatamente aqui que o profissional vira um artista. Ajustar ao quilovoltagem, o tal do kV, no painel de controle, é como decidir a força de cada projétil de elétron. Um kV mais alto dá energia suficiente para os fótons atravessarem até a parede densa dos ossos. Já um kV mais baixo é mais sutil, perfeito para visualizar tecidos moles. É um controle fino sobre a interação atômica.
Só que a física atômica, por mais perfeita que seja, precisa se aplicar a uma coisa bem menos previsível: o corpo humano. É aqui que a ciência exata encontra a biologia e o verdadeiro desafio começa. Existem dois grandes desafios: espessura e movimento. Um paciente com maior espessura, naturalmente, absorve mais radiação. Então, a gente precisa de fótons com mais energia para conseguir uma imagem boa. E qualquer movimento, por menor que seja, pode criar o tal borramento cinético. É como tirar uma foto de algo se mexendo com a câmera lenta. A imagem fica toda tremida, arruinando os detalhes. E aqui vai um princípio de ouro da radiografia. Para congelar o movimento, a solução é um tempo de exposição super rápido. Mas, se o tempo é curto, chegam menos fótons. Para compensar, a gente aumenta o mass, ou seja, a quantidade de fótons. É um verdadeiro ato de equilíbrio, rápido o suficiente para congelar a imagem, mas com fótons suficientes para garantir um contraste perfeito. E por falar em qualidade, a gente precisa falar do grande vilão do contraste, o efeito Compton. Pensa nele como um ricochê. Quando um fóton atinge um elétron mais solto lá na periferia do átomo, ele se espalha numa direção qualquer. Essa radiação espalhada funciona como uma névoa, borrando os detalhes da imagem e, o que é muito importante, é a principal fonte de exposição para os profissionais na sala. Controlar isso é fundamental. O que nos leva a essa ideia central. No fim das contas, não se trata só de decorar fórmulas. A física das radiações é a linguagem que o profissional fala através do console de comando. É uma conversa direta com a máquina, usando os átomos para revelar o que está acontecendo dentro do corpo, sempre com a máxima precisão e segurança. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a física atômica é essa linguagem que a gente usa para enxergar o invisível, que novas frases podemos formar? Que novos diálogos podemos ter com a tecnologia para avançar ainda mais no diagnóstico e no cuidado com a saúde? A base está lá nos átomos, mas o futuro? O futuro está na nossa habilidade de falar essa língua cada vez com mais fluência.